Se você não está firme no como você quer viver nos pressupostos, nas premissas que você quer para a sua vida, você fica à deriva desse caos. Porque o caos existe. É ilusão que a gente vai controlar o que está acontecendo lá de fora. Nem dentro da gente a gente controla muitas vezes. A gente consegue entender e reagir melhor, sabendo quem a gente é, sabendo como a gente se comporta, sabendo as nossas fortalezas. A gente está o tempo inteiro buscando o que falta, o que a gente não tem, que a gente tem que melhorar, as competências e habilidades que a gente não conseguiu desenvolver para a gente ser melhor, performar, nanana. A gente já é perfeita, a natureza é perfeita. A gente já é perfeito na nossa imperfeição. A gente tem que entender qual o nosso potencial e o que a gente tem de característica positiva e de distinção, aonde a gente faz a diferença, aonde a gente toca o mundo que deixa o mundo melhor, é nesse lugar que a gente vai fazer a diferença. Se a gente tentar melhorar aquilo que a gente é ruim, a gente vai ser medíocre, só isso. Tipo, não dá para ser bom em tudo. A gente não é bom em tudo, a gente é perfeito na nossa imperfeição. Mas a gente não tem, muitas vezes, capacidade ou aquilo que é muito bom, muito fácil pra gente, a gente acha pequeno, a gente acha menor. Porque é óbvio pra gente, é fácil pra gente. Mas a outra pessoa tá sofrendo para fazer aquilo. Porque não é uma característica unânime ou fácil. É uma característica sua, uma habilidade sua que você tem especial ou uma fortaleza, uma virtude, etc. Muitas vezes a gente fala em transição de carreira. Né? Eu, por exemplo, trabalhei a vida inteira. Trabalhei os últimos 16 anos na área comercial, na área de trade e go-to-market. Né? Então, a minha especialidade estava em vender e criar estratégias de vendas. Quando a minha grama ficou marrom e a grama do vizinho ficou mais verde, o que eu queria fazer? Talvez se eu for gerente de projeto, sabe? Eu vou parar com essa coisa de meta todo dia, eu vou ter uma vida mais tranquila, eu vou, vou poder bater ponto, ter hora de entrada, hora de saída, não vou ficar louca em congresso, fim de semana, em evento, em treinamento com força de venda do cliente, e aí eu vou ter uma vida melhor e tal. O que a gente não enxerga é que se eu virar gerente de projeto ou se eu for para o marketing digital, em e-commerce, dentro de uma multinacional, na mesma empresa, eu quero mudar de carreira, ou eu quero mudar de segmento, eu quero sair de bens de consumo e farmacêutica para alimentar, ou eu quero ir para tecnologia, afinal de contas, tecnologia é a bola da vez, né? Quem não sabe de inteligência artificial não sabe de nada no mundo, né? Então, se eu faço esse movimento, eu vou ser feliz. Minha vida vai ser maravilhosa, porque aí eu não vou ter os problemas que eu tenho hoje. Ilusão. Por que eu falo de transição de vida? Se a gente não consegue identificar o que realmente incomoda dentro desse contexto, quais são os valores os seus valores que são infringidos no contexto que você vive, você troca 6 por meia dúzia. Então, se você está fazendo, eu quero uma transição de carreira porque eu não tenho vida, minha vida é uma loucura. Você realmente acha que mudando de o quê, mudando de função, você vai ter vida? Ou são os valores aos quais esse ambiente funciona e opera que te infringem, que infringem a sua alma, que te machucam e que te violentam? Então, não adianta você trocar 6 por meia dúzia. Esse é o ponto. Aí você fez um movimento, você identificou que, na verdade, o contexto ou os valores que você... ou que, na verdade, que vão contra aquilo que você acredita, não estão, né, naquele ambiente, você não encontra os valores que você quer compartilhar. Beleza, então você faz a transição. Quando você faz a transição,
Por exemplo, eu saí do mundo corporativo e estou me dedicando a ser guardiã de um sítio em que eu sempre tive proximidade, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Né? Eu sempre tive proximidade por conta da minha família, por conta do meu pai nasceu no sítio, etc. Mas eu nunca vivi isso. Nada substitui a experiência. Então, esse como viver que eu quero viver mais próxima do sítio, ele vem ainda em várias mini transições de como é possível fazer isso. Será que eu me adapto, de fato, a uma cidade de 10 mil habitantes, onde eu estou a 8 horas de distância dos meus amigos? Então, como eu faço as microtransições dentro de uma transição de como eu quero viver? E por isso que é importante a experiência, né? E por isso é importante o planejamento, de você se estruturar para poder fazer essa transição. Porque ela não acontece de uma hora para outra e ela não acontece no objetivo final, ela segue nos ajustes, né? Não é porque a partir do momento que eu saí de um lugar e fui para o outro que terminou. Ela ainda tem todos os ajustes possíveis para acontecer, para que isso realmente se torne uma nova forma de viver ou uma nova forma de ocupação, mais do que um trabalho ou um emprego. É como você quer investir seu tempo, sua vida. Né? E, obviamente, a gente tem que falar de viabilidade financeira, mas aí a gente vai viajar pra caramba. A gente passa anos no mundo corporativo entregando resultado. A gente não vive o nosso potencial. A gente não vive entregando o melhor que a gente pode entregar. A gente é visto dentro do mundo corporativo, dentro de uma caixinha, e é avaliado dentro daquela caixinha. Então, a Mariana é de vendas. Ninguém me enxerga como fazendeira, ninguém me enxerga como mentora, ninguém me enxerga como formada no MIT em economia circular. As pessoas me enxergam como vendas. Elas não querem me enxergar de outra forma. E exigem ou demandam de mim que eu responda como vendas. Então, você tem que ser protagonista da sua vida, da sua carreira, mas você não pode falar diferente, você não pode pensar diferente, você não pode contradizer o que o seu chefe diz dentro de uma hierarquia corporativa. Primeira coisa, você não é o seu cargo, você não é a sua função. Você tem uma vida inteira além da sua carteira assinada, onde você tem milhões de habilidades, onde você teve milhões de experiências. E isso tudo é você, são suas habilidades. Você tem competências para além do que você entrega dentro de uma empresa. Existe essa ansiedade, esse anseio de fazer um movimento de transição. É transição para quê? Para onde? Por quê? Se não existe integralidade para entender quem é você, quais são todas as suas habilidades, qual a sua potência real, e não um protagonismo falso, que lhe foi imposto de, inclusive, como ser protagonista, que já por definição isso não é protagonismo, se isso não está colado dentro de você, você vai transicionar o quê? Para quê? Então, o primeiro passo, ele é a integralidade da potencialidade do indivíduo. Esse é o primeiro passo. Então, por isso, quando eu falo que sai do ponto A para o ponto B, talvez, e numa transição, existe comprovado isso, né, de estatisticamente avaliado, que a gente precisa de 5 anos para a gente poder concluir uma transição de carreira, de profissão, de função, porque a gente demora esse tempo para sair do processo da posição de aprendiz para uma posição de expert e ser reconhecido como tanto. Porque você está, de novo, do zero, construindo o seu caminho, sua competência profissional e autoridade profissional naquilo que você faz. Então, tem um caminho para isso acontecer. Mas para que isso aconteça, as bases têm que ser fortes, têm que ser sólidas. E qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a integralização.
desse indivíduo, enquanto quais são os potenciais e o que você quer entregar. Então, esse mapeamento inicial é de você identificar realmente para qual direção você quer transicionar e como você quer viver, acima de qual cargo você quer ocupar a partir de agora, ou qual função nova você quer ocupar a partir de agora, porque isso não necessariamente vai te mudar de estado emocional, ou vai te trazer mais satisfação e felicidade, plenitude, saúde, que é o que no final das contas a maioria quer, a maioria procura, né? Então, esse ponto da integralização, e ele está diretamente relacionado com o planejamento. Porque eu mesma já quebrei 2 vezes antes de conseguir fazer a minha transição que hoje eu estou fazendo, né? Então, existe uma realidade material e operacional que a gente não pode negar. Então, não é simplesmente, vamos lá, vamos fazer uma transição, é lindo, vamos sair de onde te faz mal. Não, vírgula. Como que você vai viver? Como que você vai comer nesses próximos 5 anos? Então, tem uma parte muito pragmática, que é como você oferta para o mundo a sua melhor versão, ao mesmo tempo em que você sobrevive, monetiza e consegue ter viabilidade econômica. Então, muitas vezes o trabalho que eu estou fazendo não é visto numa figura final de transição, ou de concretamente a pessoa... Porque eu estou no bastidor, eu estou na hora, eu estou no planejamento, eu estou na integralização, eu estou na hora que a pessoa precisa se organizar para dar esse passo. Porque assim, vamos combinar, né? Sair do corporativo para cuidar de um sítio, é uma ruptura de muitos padrões, assim, de muitas rotinas, é um extremo de... É muita ruptura. É óbvio que eu já tinha isso, né, próximo, então não foi... Ainda assim foi mega difícil e uma ruptura muito grande de rotina, de valores, de tudo. Mas quando você sai do corporativo para um trabalho autônomo, uma consultoria ou uma mentoria, é o caminho mais próximo. Porque, além disso, você está cuidando daquilo que você já viveu, daquilo que você já fez. Então, é muito mais fácil, né? É a experiência que eu tenho de mentoria para poder cuidar das pessoas que estão fazendo isso, e as pessoas que querem fazer a transição, geralmente, também têm muita experiência, muitos anos de corporativo, e conseguem ajudar outras pessoas que querem, né, se desenvolver nesse caminho. Então, acaba sendo mais fácil.